Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e trago os melhores conteúdos para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico a respeito de dor cervical, dor lombar, né? Algumas questões emocionais envolvidas, sempre tem. E então continuaremos aqui na nossa discussão com anamnese, com o diagnóstico energético e emocional e a linha terapêutica que nós vamos seguir. Então sejam todos muito bem-vindos, é uma honra e uma satisfação enorme ter a presença de cada um de vocês aqui. Deixa eu fixar aqui para nós começarmos daquele mesmo esquema, café com acupuntura, dor lombar e dor cervical, dor lombar e cervical, show, são dores bastante comuns, né? No nosso atendimento. Show de bola. Vamos lá então? Ó, o Fábio perguntando como compra selos. Cara, pra falar a verdade, eu não sei. De vez em quando aparece alguém comprando aí. Eu acho que você clica, se você tiver um cartão cadastrado aí na própria conta do seu celular ou no Instagram. Aí ele compra um selinho e você fica com um maior destaque aqui pra mim. Acho que é basicamente isso. Vamos lá então, pessoal. Hoje o nosso caso clínico é de um paciente do sexo masculino, 64 anos de idade. Tá? Sexo masculino, 64 anos de idade, que tem dores na coluna desde os 19 anos de idade, quando caiu e machucou. Então ele tem uma hérnia de disco, né? Então tem histórico de hérnia de disco aqui na L2. Isso. Muitos osteófitos na cervical. Muitos osteófitos na cervical, o famoso bico de papagaio, né? Tem restrição de ADM na coluna cervical, então ele não tem a movimentação para ambos os lados de forma igual aqui na cervical, possivelmente por conta desses osteófitos, por conta dessa dor cervical. É um paciente que apresenta quadro de artrite. Então a artrite é um processo inflamatório, né? Uma doença autoimune, em especial nos dois joelhos e nos ombros. Nos dois joelhos e ombros. Então está se desenhando um caso bem interessante, né, para nós entendermos quais são as nutrições energéticas de cada uma das articulações. Tá? É um paciente que era muito alegre, muito ativo, trabalhava muito, mas essas patologias acabou deixando ele triste, né? Restrito, então sem poder trabalhar, então isso foi deixando ele muito apático, né? Sem energia, por conta de uma grande quantidade de dores, né? E essas dores acabam travando ele, então às vezes ele fica muito comprometido em todo esse processo, né, de dores. E ele também teve um rompimento dos ligamentos do ombro. Ligamentos do ombro. Olha só que interessante. Vamos entender o passo a passo por trás desse processo, né? De cada uma dessas dores. São dores generalizadas, dores que pegam praticamente todo o corpo. E nós precisamos entender, então, como podemos ajudar esse paciente. Perfeito? Como nós vamos ajudar esse paciente, então? Um paciente, então, que tem dor na coluna, né? E a coluna ela é nutrida pelo elemento água desde os 19 anos de idade, com histórico de hérnia de disco ali na L2. Tá? Então, um histórico de hérnia de disco. Um paciente que tem uma doença autoimune, né? Uma artrite. E essa artrite dele, né? Tem um comprometimento da essência, né? Do desgaste da essência da energia ancestral, que compromete também o joelho, que compromete os ombros. E ele teve rompimentos de ligamento. Ligamentos é do elemento metal e o ombro do elemento madeira. Então, se nós pararmos para avaliar os quadros de dores desse paciente, é um paciente que apresenta muito desequilíbrio da água e está comprometendo já os pontos laterais, né? Lei de geração. Então, a água acaba não nutrindo a madeira, gerando interferência na madeira e também, né, acaba tirando um pouco de energia do metal, favorecendo também um comprometimento do elemento
metal, certo? Então, pelo que nós temos aqui, nós temos um processo inflamatório com desgaste da energia acessal, que é a artrite, e o processo inflamatório que já pega aqui do elemento fogo. E esse processo inflamatório, essa artrite, pode gerar um edema ali, em especial nas regiões acometidas. E o edema, então, acaba sendo da terra. Então, a água também já compromete o ciclo de dominância, tá? Então, nós temos aqui um comprometimento a nível de geração e a nível de dominância. Então, já é um caso mais complexo que leva mais tempo até ser corrigido. Então, se nós já temos essa ideia, esse processo na nossa mente, o que nós vamos fazer agora é fazer o diagnóstico energético para a gente conseguir conciliar toda essa fisiologia energética com os desequilíbrios energéticos desse paciente. Beleza? Mas antes tem alguém querendo dar bom dia para vocês, né? Agora virou moda. Todo dia que ele veio aqui, ele quer vir dar bom dia para vocês. Então fala bom dia pro pessoal. Fala bom dia pro pessoal. Joga um beijo pra eles. Joga assim, ó. Um beijo do gordo. Assim. Um beijo do gordo. Um beijo do gordo. Pronto. Matou a vontade de falar bom dia pro pessoal? Matou? Então vai passear com a mamãe. Beijo. Tchau. Tchau. Se deixar, ele quer ficar aqui. Tchau. Leitãozinho. Ai, pessoal. Se deixar, ele quer ficar aqui. Agora todo dia ele escuta a minha voz, que ele sabe que eu tô aqui, e ele vem pra aparecer. Então, às vezes vocês verão ele aí aqui dentro do Café com Acupuntura agora às vezes, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vou trazer a foto da língua para vocês, pra gente fazer esse diagnóstico e a gente entender melhor todo esse processo. Olha só, a Karen tá aí. Andressa, você está tão lindo. Parabéns. Muito obrigado pelo carinho. Sandra, Eli, muito lindo. Bianca, Emanuele, perfeito. Silvana, Maria de Lourdes, Fábio, vocês são incríveis, tá? Muito obrigado pelo carinho que vocês têm, não só comigo, mas também com ele também. Então, deixa eu puxar a foto da língua aqui. Perfeito, a língua ficou bem grande, vai dar pra gente visualizar bem. Olha que legal. Vamos fazer esse diagnóstico da língua? Primeiro fato que eu avalio na língua é a saburra. Como que está a saburra desse paciente? Olha que tem 2 tipos de saburra, bem delimitada, né? Nós temos uma saburra amarela em triplo aquecedor inferior e uma saburra branca no triplo aquecedor médio. Consegue ver a diferença aí das 2 saburras? Consegue ver a diferença das 2 saburras? Uma saburra amarela ali no triplo aquecedor inferior e aí ela fica branca ali no triplo aquecedor médio, em especial no estômago e no baço. Perfeito? Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor dessa língua. E aí, qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Como que vocês avaliam a cor dessa língua? Perfeito, com a característica de maior palidez. Pálida em geral, né? Tem mais características de pálida, principalmente aqui nas laterais, né? Está geral, mas com características na lateral. Se nós pararmos para observar um pouquinho, parece que o centro dela está mais arroxeado. O centro dela está mais arroxeado, né? Então, pálida nas laterais e arroxeado no centro. Show! Alteração de forma. Essa língua, ela apresenta fissura, edema, volume, marcas de dentições. As marcas de dentições vai ser difícil de ver porque a língua ficou bem grande, então acabou pegando aqui nas laterais do vídeo, né, pra gente avaliar direitinho. Mas é uma língua que chama muita atenção numa característica específica, que é o edema. O edema, né?
eu não vi muitas fissuras nela, mas ela tem um edema bem importante, uma língua volumosa, crescida, né? Edema. Uma língua bastante edemaciada. E também, o último fator que nós vamos avaliar é se a língua tem umidade de líquidos orgânicos. Porque a umidade da terra, de umidade, mucosidade e fleuma, ela se dá através da alteração de forma. E quando ela se dá através da alteração de forma, ela vem nos mostrando uma língua volumosa, edemaciada, podendo ter até marcas de dentições ou uma saburra mais pegajosa. Agora, a umidade que eu avalio no quarto fator de análise de língua é justamente a umidade de líquidos orgânicos, de DINE. Tá? E a umidade de líquidos orgânicos de DINE mostra através do brilho, dessa salivação, se tem umidade, ou se ela é mais úmida, molhadinha, ou se ela é mais seca. E aí, é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Perfeito! Uma língua mais úmida. Uma língua mais úmida. Show! Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos traduzir esses achados na língua para os padrões de desequilíbrios energéticos. Perfeito? Então vamos lá. Se tem saburra amarela no triplo aquecedor inferior, esse paciente tem calor nos rins. Calor nos rins. Se tem saburra branca no triplo aquecedor médio, tem frio onde? No baço. Olha só que interessante que também é um caso de uma patologia mista, né, de uma síndrome mista, que nos mostra, inclusive, que eu tenho um prognóstico mais lento. Então nós temos que entender isso, porque muitas vezes, né, se nós entendemos do prognóstico, nós sabemos que o prognóstico é mais lento, fica ainda mais fácil de nós entendermos se o nosso paciente está tendo resultados melhores. Esses dias, eu até postei aqui nos stories do meu Instagram, uma coisa muito interessante. Uma aluna tratando uma dermatite, uma psoríase muito importante numa criança que ficava toda empolada, né? O corpo todo empolado, vermelho. E assim, ela foi tratando em 5 sessões, ela conseguiu melhorar muito o quadro da dermatite dessa paciente. Agora, olha só, 5 sessões conseguiu melhorar a questão da dermatite dessa paciente. Um quadro que nós sabíamos que era crônico, que ela tinha muitos anos que ela já vinha nesse desequilíbrio, que já tinha feito vários tratamentos médicos, medicamentosos e não tinha surtido tanto efeito. Então, se nós pararmos para analisar, essa criança, né, esse paciente poderia ali levar 20, 30, 40 sessões para buscar o início de um reequilíbrio, e com 5 sessões ela conseguiu clarear muito a dermatite dela, melhorar muito o padrão de dermatite. Então nós sabemos inclusive os movimentos fora da curva, os resultados mais interessantes e mais fantásticos ainda. Porque senão você acha que é o curso natural da doença. Não, realmente ali é melhorar aqui, pronto, acabou. Entendeu? Então você consegue saber quais são os seus resultados mais interessantes, mais fora da curva. Não que todos têm que ser, porque depende muito do paciente, da característica energética do seu paciente, de como ele ajuda você nesse processo. Show? Então, entenda isso, porque síndromes mistas nós temos características mais crônicas. Patologias que têm comprometimento do ciclo de geração e de dominância têm cursos mais lentos. Então isso aqui é interessante. Se ela está pálida nas laterais, ela tem deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar. Olha aqui. Por esse fator, deficiência de sangue da vesícula e do fígado, por uma questão de palidez nas laterais, nós podemos, inclusive, imaginar que o sono desse paciente não é legal. Ele não tem uma boa qualidade de sono. Professor, ele pode ter boa quantidade de sono? Pode, mas a qualidade, às vezes, não é legal. Então, olha que interessante, porque isso também nos permite compreender para onde você quer direcionar a sua anamnese. Então você está ali avaliando a língua do seu paciente e você não perguntou sobre o sono? Pronto, tem que perguntar agora. E aí, o sono, como que é?
sonha muito, tem muitos pesadelos, acorda várias vezes à noite, demora para dormir, acorda descansado, tem ansiedade durante o dia, tem sonolência durante o dia. Como que estão as questões da qualidade do sono? Pontos importantíssimos que nós devemos perguntar para o nosso paciente. Se fosse mulher, né, perguntaria inclusive com as questões menstruais. Como está a menstruação da paciente? Questões de cefaleia, de enxaqueca, principalmente no período pré-menstrual. Então você vai puxando todo esse processo de entender melhor o seu paciente junto com a fisiologia energética e o diagnóstico energético. Show? E aí arroxeado no centro, então tem estagnação de sangue, em especial no baço. Então aqui, com a estagnação de sangue no baço, nós podemos perguntar, inclusive, como está a digestão, como que está o processo, né, metabólico desse paciente, se ele tem patologias mais complexas como diabetes, triglicérides alto, colesterol alto. São pontos importantes para nós ficarmos atentos. Pode ser que ele não tenha, mas se manter esses padrões de desequilíbrios por longo período de tempo, pode ser que ele possa vir a desenvolver. Certo? Se a língua está edemaciada, não tem só estagnação de sangue, tem estagnação de Qi também. E se ela está úmida, ela tem deficiência de energia Yang Qi, do pulmão, em especial. E também do fígado e da vesícula biliar, porque a maior quantidade de umidade está na região lateral da língua. Show? Pegaram aí esses pontos importantes ali que nós trouxemos para vocês? Então vamos lá. Vamos lá que nós precisamos trazer isso aqui para a nossa fisiologia energética para a gente saber selecionar os melhores pontos de acupuntura. Tá? Para você seguir um método, um passo a passo, saber quais pontos você vai escolher em determinados atendimentos, nos seus atendimentos, para esse paciente em específico, no curto, no médio e no longo prazo. Tá? E é tudo isso que eu vou ensinar dentro do curso de acupuntura eficiente que vai acontecer presencialmente em Curitiba esse mês. Ó, já chegou, hein? Dias 22 e 23 de junho estaremos em Curitiba no curso presencial. Tenho 1 ou 2 vagas, se eu não me engano, abertas. Tá? Se você tiver interesse, me chama no direct que eu te passo mais detalhes. Então esse paciente tem o quê? Calor nos rins. Calor nos rins. Saburra amarela lá no triplo aquecedor inferior. Ele tem frio no baço, que inclusive justifica o edema. Esse frio está gerando estagnação de Qi. A energia está estagnada. Se a energia está estagnada, ela está estagnando também quem? O sangue. E gerando o quê? Uma deficiência de sangue. Porque se o sangue está estagnado, ele não está circulando. Se ele não está circulando, ele fica parado. Tá? Estagnação de sangue e deficiência de sangue. E também gerando o quê? Deficiência de energia Yang Qi, que não consegue colocar para circular. Tem muito frio, tem muita estagnação, a energia Yang não consegue circular. Tá? E essa deficiência de energia Yang também gera uma deficiência de energia Yang do fígado e da vesícula biliar. Agora eu quero que vocês entendam um processo muito interessante aqui. Que esse quadro se desenhou muito bem para eu explicar essa parte. Tá? Esse quadro, esse caso clínico se desenhou para eu explicar essa parte. Muito interessante. Tá? Que é o tratamento de curto, médio e longo prazo. Vocês vão entender definitivamente isso aqui agora. Tá? René, a aurícula pode tratar esses sintomas? Pode ajudar. Tá? A aurícula pode ajudar sim no tratamento desses sintomas. Eu gosto sempre de unir as duas vertentes, as 3 vertentes, né? Aurículo, crânio, acupuntura sistêmica, eletroestimulação, laser. Eu gosto sempre de agregar técnicas para trazer o melhor resultado para o meu paciente. Tá? Profissional da saúde, fisioterapeuta, acupunturista em especial, vive de resultados. Se você não der resultados, o seu paciente acaba não fidelizando, não ficando, não te indicando, e isso acaba comprometendo todo o seu faturamento e a sua agenda, tá? Anotem isso aí, acupunturista, profissional da saúde em geral. Se eu quiser levar isso aqui a um enésima potência, eu posso até falar que todo mundo vive de resultados. Você só
busca um profissional pelo resultado que ele entrega. Então, sempre busque o melhor resultado para o seu paciente. Tá? Então, olha só, isso aqui vai ser interessante porque nós temos uma metodologia de tratamento de trabalhar o médio, o curto, o médio e o longo prazo. Quando eu comecei falando sobre esse caso clínico, eu até falei para vocês que a sintomatologia desse paciente estava muito ligado ao quadro da água. Então, no curto prazo, nós trabalhamos a água, que são a sintomatologia desse paciente. E aqui no curto prazo, você pode usar craniopuntura, de Yamamoto, né? Então aqui, muita dor cervical, muita dor lombar. Então você pode usar os pontos D, os pontos A, você pode usar o ponto C por causa do ombro, tá? O ponto B também, o ponto G que está ligado ao joelho. Então você pode brincar com a craniopuntura aqui de diversas formas para você ter o melhor resultado no tratamento da dor desse paciente e usar já pontos de acupuntura para tratar a água. Certo? Então, o maior desequilíbrio sintomatológico desse paciente está na água. Curto prazo. Sintomas, curto prazo. O maior desequilíbrio energético desse paciente está onde? Onde tem o maior desequilíbrio energético desse paciente? Na madeira. Que é o desequilíbrio energético. Está na madeira. Deficiência de sangue, estagnação de sangue, deficiência de energia e yang. Show? Perfeito? Olha só. Curto prazo está num elemento, médio prazo em outro elemento e o longo prazo pode ser em outro elemento. Eu não fiz a avaliação, mas isso aqui, o longo prazo, são as emoções. E as emoções vêm pela constituição física, que pode estar em outro elemento. Pode ser um paciente muito metal, pode ser um paciente muito terra, pode ser um paciente muito fogo, pode ser um paciente muito madeira, ou pode ser um paciente puramente água. Certo? Show? Então, olha, o passo a passo para a gente trazer uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo para esse paciente. Show? Craniopuntura de Su, Chao Sun Fa, craniopuntura de Su, tudo pode, tá? Eu gosto mais da craniopuntura de Yamamoto para o tratamento de patologias ortopédicas, principalmente para quadros de dores, para técnicas de controle de dor. As outras craniopuntura, Chao Sun Fa e outras craniopunturas, outras vertentes de craniopuntura em especial, eu gosto para outras características. A Chao Sun Fa eu gosto mais para quadros neurológicos, tá? É uma preferência minha, apesar que ela também trata dores, também trata vários fatores gastros, pneumos, torácicos, né? Intestinais, mas eu tenho preferência nela pelas questões neurológicas. Show? Então, curto, médio e longo prazo. Então agora, pronto, nós temos agora subsídios para traçar ali uma linha terapêutica para esse paciente. Então, vou seguir uma linha terapêutica que eu gosto bastante, que é unir o curto e o médio prazo já para buscar um melhor resultado e depois vou tratando as emoções. Para quem me vê falando dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, vocês sabem que eu tenho uma vertente mais específica, né? Mais específica, que é antecipar o tratamento das emoções para eu acelerar os meus resultados. Isso aqui é algo que fez com que eu entregasse os melhores resultados para os meus pacientes. Então, dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, eu te ensino a antecipar um processo no tratamento do seu paciente para você tratar as emoções, já fazendo um reequilíbrio energético e associando o curto prazo. Então, você acelera esse processo ali de uma forma muito sistemática, usando as dessensibilizações emocionais. Perfeito? Então aqui, no curto e médio prazo, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou escolher um vaso maravilhoso. Vaso maravilhoso. Qual que é o maior desequilíbrio desse paciente? Não está na madeira? Não está na madeira? Então, eu vou usar o vaso maravilhoso que coordena a madeira. VB41 TA5. Ah, professor, mas o curto prazo dele tem maior desequilíbrio na água. Então, posso associar a água junto?
Pode, e aí agora nós temos dois processos, né? Que são vasos maravilhosos distintos que tratam a água, mas com ideias de tratamentos diferentes. ID3 Bexiga 62 que trabalha mais a estrutura, né? E o P7R6 que trabalha mais as questões da essência. E aqui o paciente tem esses dois problemas, né? Ele tem problema na estrutura, hérnia de disco, dor lombar, dor cervical, mas ele também tem um processo de comprometimento da essência, que acaba sendo desgastada, gerando todo esse processo. Então, eu particularmente tenho uma vertente de trabalhar as dores primeiro, depois a essência. Então aqui eu vou associar ID3 Bexiga 62 e mais para frente, tá? No tratamento, no decorrer da linha de tratamento, eu vou utilizar também P7 com R6 para trabalhar a essência. Tá? E aí eu posso até associar baço 4 com pericárdio 6, que trabalha as questões emocionais. Olha só, já dei uma aula, uma revisão gigantesca aqui para vocês de vasos maravilhosos. Inclusive eu tenho uma aula específica sobre vasos maravilhosos. Quem ainda não assistiu essa aula, me chama no direct lá depois que eu te mando essa aula também. Tá? E Vasos Maravilhosos estará no nosso curso presencial de Curitiba, agora em junho, 22 e 23 de junho. Ó, comecei a fazer o curso de Inteligência Emocional e estou gostando muito. Maravilha, Claudenice, seja bem-vinda. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar aqui que eu tento responder da melhor forma possível. Parabéns aí pela iniciativa de entrar para essa turma. Essa turma é incrível. Tá? E aí, eu preciso associar isso com outras coisas, né? Já passei aqui algumas dicas para tratamento de dor que você pode ir associando aqui, mas precisamos fazer um reequilíbrio geral nesse paciente. Então, F3 com F2 vai melhorar a deficiência, a estagnação de sangue, vai melhorar também, né, essa deficiência de energia yang do paciente. O paciente, então, também tem uma deficiência do elemento água. Então, R7 melhora a essência, R3 melhora a energia yin e yang do elemento água. E eu gosto muito de associar P7 com liberação diafragmática, para melhorar aqui a deficiência de energia yang. Então já estou unindo o curto com o médio prazo. E depois, no longo prazo, aqui não tem como. São as dessensibilizações do curso de acupuntura na inteligência emocional, se você quiser elevar a enésima potência aos seus resultados. Tá? Ah, professor, mas esse paciente tem muita dor cervical, tem muita dor lombar, você não colocou nenhum ponto local. Isso aqui agora você pode brincar da melhor forma possível. Assim como você pode associar a craniopuntura de Yamamoto, você pode também associar pontos locais com eletroestimulação, o laser, você pode usar a auriculoterapia para o tratamento e controle da dor, em especial para você manter os seus resultados por um período maior de tempo. Show? Ah, professor, posso usar o baço 21 grande lobo? Pode também, sem problema algum. Se você entende a fisiologia energética, o diagnóstico energético, selecionar os pontos vai aí da forma como você melhor vê a busca desse reequilíbrio. Pode sim. Tá? Você pode usar grandes articulações, articulações correspondentes, articulações espelhos para tratamento de dor. São pontos nós e pontos raízes, tendíneos musculares. Tem muitas formas de controle de dor que eu gosto de trabalhar dentro da medicina chinesa. Tá? E para inteligência emocional, o que você faria? Primeiro, faria o curto prazo, que é o desequilíbrio da água. Então já está aqui, ó, já foi desenhado aqui, ó, dessensibilização da água no curto prazo, dessensibilização da madeira no médio prazo, dessensibilização da constituição física no longo prazo. Pronto! Você já tem uma linha terapêutica estabelecida para você seguir com o seu paciente. Show? Perfeito? Gostaram desse caso clínico? Ajudou aí de alguma forma? Se ajudou, manda a cabecinha saindo fumaça aí. Perfeito. Então, lembrando que quem tiver interesse no curso de acupuntura na inteligência emocional, tá? Curso de acupuntura na inteligência emocional online, estão com as inscrições fechadas, mas me chame no direct que eu te passo a lista de espera para você não ficar de fora de uma próxima turma. Segundo fator, curso presencial, acupuntura eficiente, mostrando toda essa linha terapêutica de curto, médio e longo prazo. Como eu faço técnicas de controle de dor presencial em Curitiba, dias 22 e 23, uma ou duas vagas que eu tenho disponíveis apenas. Se você tem um caso clínico e queira que eu traga a minha visão,
me chama no direct, que me passa o diagnóstico, me passa a anamnese, a foto da língua que eu coloco aqui pra gente ir fazendo. Beleza? Show de bola? Quem quiser aula de vasos maravilhosos também me chama que eu te passo, tá? Ó, agora que eu vi que ficou bem torto aqui, mas tá bom. Deu pra entender, né? Show. Olha só, Karen, valeu, professor, nos encontramos logo em Curitiba. Vai ser incrível reencontrar vocês aí, tá? Pessoal, então é isso aí. Um grande abraço, um excelente dia. Eu vou correr para os meus atendimentos, tá? Tenho que atender hoje ainda. Até mesmo porque a gente vai viajar, né, para Curitiba, então preciso dar uma acelerada aqui nos meus atendimentos. Qualquer dúvida sempre me chame no direct, que eu faço questão de sempre ajudar cada um de vocês da melhor forma possível. Um grande abraço, um excelente dia. Quinta-feira estou de novo aqui às 8 horas da manhã para discutirmos mais um caso clínico e vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. De mãos dadas nós seremos imbatíveis. Tchau, tchau, pessoal.